História de Hades, deus do mundo inferior. Hades foi um dos deuses mais importantes do Reino Olimpo, na mitologia grega. Filho de Cronos e Reia, ele era o deus dos mortos e o dono do mundo inferior. O submundo de Hades foi conquistado durante uma luta pela tomada do Reino Olimpo, que estava sob o poder de Cronos, seu pai. A guerra foi realizada contra os deuses titãs. Juntos, Hades, Zeus e Poseidon venceram a luta. Assim, Zeus ficou com a posse do céu e da terra, Poseidon com o domínio dos mares e oceanos, e Hades ficou com o mundo dos mortos. Hades, além deles, possuía mais 3 irmãs, Hestia, Deméter, que futuramente seria sua sogra, e Hera. Atributos do deus Hades. Na Grécia Antiga, Hades era descrito como um deus impiedoso, intimidador e insensível, pois sua função era punir almas pelo que as pessoas fizeram enquanto vivas. E mesmo que persista o pensamento de que ele era um grande senhor do mal, Hades nunca foi associado à maldade na mitologia grega. Muitas vezes, ele foi apresentado como passivo e não como mal. Mas, por ser um deus bastante silencioso, as pessoas tinham medo dele, e geralmente seu nome não era dito. Muitas vezes ele era evocado por eufemismos, como Climeno, o ilustre, Eubuleu, aquele que dava bons conselhos, e na mitologia romana ele era chamado de Plutão. Sua aparência é retratada como um homem de barba e pele morena, segurando um cetro com uma de suas mãos. O palácio de Hades era protegido por almas e sombras, e também pelo cão de 3 cabeças, Cérbero. Além disso, Hades usava uma coroa, que dava a ele o poder de ficar invisível. Seu mundo era dividido em 2 partes, o Érebo, onde as almas ficavam para serem julgadas, e também a parte do Tártaro, que era a parte mais profunda, e onde os titãs ficavam aprisionados. E Hades, ao contrário do que se acreditava, não tinha o poder de ressuscitar pessoas mortas. Ele apenas comandava as almas. Ele é responsável por julgá-las. Relacionamento. O relacionamento de Hades com a deusa Perséfone, deusa das ervas, flores, frutos e perfumes, aconteceu através de um golpe. Hades enganou a deusa, oferecendo-lhe um fruto, um romã, para que fosse comido no submundo, sabendo que quem comesse qualquer coisa no reino dos mortos não poderia sair de lá. Hades também era tio de Perséfone. Ele avistou a deusa no Monte Olimpo, colhendo flores, e como ela era muito bonita, acabou chamando a atenção dele. A deusa não sabia, mas aquela romã era um jeito de selar seu casamento com Hades, e com isso ela ficaria 1/3 do ano com ele e o restante do período poderia retornar à superfície. Hades e Perséfone tiveram 3 filhos: Melinoe, deusa dos fantasmas, pesadelos e da loucura, Zagreu, deusa da religião órfica, e Macária, considerada deusa da morte abençoada. Influências modernas do deus Hades. O mito de Hades apresenta algumas interpretações e usos culturais recentes. Psicanálise. Hades foi apreciado sob a ótica analítica no trabalho de Fábia Rimini. Segundo ela, pela tipologia Myers, o deus dos ínferos possui uma descrição onde revela que a função interna é predominante, que vive não a realidade concreta, mas o plano intuitivo, das imagens, falando por alegorias, sendo fiel ao mundo subterrâneo e a Perséfone. É pensamento. Hades é juiz dos juízes, ele é racional, tem por meta a realidade objetiva. Como todo introvertido, o deus usa a intuição combinada com o raciocínio, encontrando soluções lógicas e engenhosas. É a atitude julgadora, onde isola a percepção e ordena a vida acreditando que essa deveria ser orientada e decidida. Na literatura, Hades e sua função de rei do mundo inferior foi objetivo de análises pela psicologia e é representado em várias obras cinematográficas. Como exemplo, o escritor brasileiro Monteiro Lobato trouxe o mito grego para a literatura infantil, criando uma viagem no tempo até os 12 trabalhos de Hércules. A Disney também recriou em 2 momentos distintos, um em 1934 de forma experimental e outro como o vilão do filme de Hércules. Hades também é um dos personagens da série de Percy Jackson e The Olympians, que traz o mundo mítico grego para os tempos atuais. Embora o deus figure em diversas passagens da obra homérica e se relacione com outros tantos mitos de deuses e heróis, Hades não é objeto de qualquer adoração.
nem se relata maiores cuidados com relação à memória dos mortos. Afrodite é uma deusa da mitologia grega. É a deusa do amor, da beleza e do sexo. Corresponde à deusa Vênus, da mitologia romana. Nas cidades de Corinto, Esparta e Atenas, Afrodite era muito cultuada. A deusa Afrodite nasceu na ilha de Chipre, sendo que para a história do seu nascimento existem duas versões. Segundo a versão de Hesídio, Afrodite nasceu de uma forma incomum. Após Cronos cortar os órgãos de Urano e jogá-los ao mar, formou-se em torno desses órgãos uma espuma branca, que misturando-se ao mar como se fosse uma fecundação, deu origem a Afrodite. Para Hefesto, mais convencional, Afrodite era filha de Zeus, deus dos deuses, e Dione, deusa das ninfas. Afrodite casou-se com o deus do fogo, Hefesto, porém teve inúmeros amantes, tanto deuses quanto homens mortais, sendo que de suas aventuras foram gerados vários filhos. Com Ares, teve diversos filhos, como Eros, Anteros, Deimos, Fobos, Harmonia, Andestria, Himeros e Potos. Com Hermes, Afrodite gerou o deus Hermafrodito. Com o deus Apolo, teve o filho Emineu, e com o deus Dionísio, teve o filho Príapo. Afrodite gerou também um filho do mortal Anquises, que foi chamado de Enéas. Seduziu outros mortais como Adonis, Faetonte e Cinyras. Apesar de ser conhecida como a deusa do amor, Afrodite era muito vingativa e não tinha piedade de seus inimigos. Teve como principais rivais as deusas Hera e Atena. Aliás, sua desavença com essas deusas deu origem à Guerra de Troia. Afrodite é o arquétipo do amor, da sensualidade, da sexualidade, da beleza e da atração erótica. Ela resume o desejo sexual, puro e simples, inexplicável e irresistível, para atingir a satisfação pessoal e para a perpetuação da espécie. Ela simboliza a mulher que aceita o seu corpo, que se sente bem com ele sem um ideal preconcebido, sem profanação da própria beleza natural e sem estereotipia. Afrodite, juntamente com Apolo, representa o ideal de beleza dos gregos antigos. Ela foi constantemente reproduzida nas artes da antiguidade à idade contemporânea, dada a oportunidade dos artistas imaginarem uma beleza divina. Nos dias atuais, seu mito continua exercendo influência na cultura, e muitas vertentes do neopaganismo voltaram a lhe prestar culto. Na Idade Moderna, serviu de inspiração para diversos artistas do Renascimento. Na Grécia Antiga, sobretudo nas cidades de Esparta, Atenas e Corinto, ela foi cultuada e associada aos prazeres carnais. Por isso, era também considerada a protetora das prostitutas, e daí surge o termo afrodisíaco. Foi ela que deu o germe das plantas e das árvores. Foi ela que reuniu nos laços da sociedade os primeiros homens, espíritos ferozes e bárbaros. Foi ela que ensinou a cada ser a unir-se a uma companheira. Foi ela que nos proporcionou as inúmeras espécies de aves e a multiplicação dos rebanhos.